Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar a liturgia do dia. Liturgia do dia 12 de julho de 2026. 15º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas, e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas, e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e a plainais, os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria, e os campos, de rebanhos, nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção, e assim, participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé, na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho.
A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Senhor nos fala com uma imagem simples e profunda, a do semeador que lança a semente. Na primeira leitura, Isaías nos lembra que a palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre realiza aquilo para o qual foi enviada. Deus não fala por falar. Quando Ele semeia a sua palavra no nosso coração, é porque quer ver fruto, quer ver vida nova, quer ver transformação. O Salmo nos ajuda a entender esse cuidado de Deus. Ele visita a terra, faz a chuva cair, prepara o trigo e faz tudo florescer. É bonito perceber, não é só a semente que conta, mas também o cuidado de Deus com a terra. E essa terra somos nós. Na segunda leitura, São Paulo nos mostra o mundo como alguém que ainda geme, como quem espera nascer de novo. E nós também sentimos isso, tantas lutas, sofrimentos, cansaços. Mas Ele nos dá esperança. Tudo isso não é o fim, é caminho para a glória que Deus está preparando. E no Evangelho, Jesus nos mostra algo muito sério e muito bonito. A palavra é sempre semeada, mas nem todo coração está pronto para recebê-la. Às vezes o coração está duro, distraído, cheio de pedras ou sufocado pelos espinhos da vida. Mas quando a palavra cai em terra boa, ela produz frutos em abundância. Meus irmãos, hoje Deus não está perguntando se Ele semeia, porque Ele sempre semeia. A pergunta é: que tipo de terra eu estou sendo? Às vezes, somos a terra do caminho, ouvimos, mas deixamos passar. Outras vezes, somos pedra, começamos bem, mas desanimamos no primeiro sofrimento. Outras vezes, somos espinhos, cheios de preocupações e a palavra fica sufocada. Mas Deus hoje nos chama a ser terra boa, um coração aberto, humilde, que escuta, guarda e pratica. No meio das dificuldades da vida, Deus continua agindo. Mesmo quando você não sente, Ele continua semeando. E nenhuma lágrima, nenhuma oração, nenhuma palavra escutada com fé é perdida. Então hoje o Senhor nos convida a uma coisa simples: abrir o coração de verdade. Tirar o que sufoca, amolecer o que está duro, perseverar no que já começou. E lembre-se, um pequeno sim a Deus pode gerar frutos enormes na sua vida. Que o Senhor faça do nosso coração uma terra boa, onde a sua palavra encontre espaço para crescer e dar fruto. E que nunca nos falte esta certeza: quem acolhe a palavra de Deus nunca permanece o mesmo, porque Deus transforma tudo o que toca. Onde a palavra de Deus encontra um coração aberto, ali nasce uma vida nova que ninguém consegue parar. Você dedicou alguns minutos a Deus, agora deixe Deus conduzir os seus próximos passos. Glória a vós, Senhor.